Unidos indicou que a produção mundial de carne bovina poderá interromper a sequência de altas iniciada em 2016. Nesse período, apenas no ano de 2020 é que houve uma redução na produção, fato que pode se repetir agora em 2024. Nessa tela que preparamos, você acompanha a projeção da agência americana para a produção em cada país. Note, por exemplo, que os Estados Unidos devem ter um recuo de mais de 3% na produção de carne bovina, enquanto o Brasil, um aumento de 2,6%. Para falar sobre isso, recebemos aqui Rafael Ribeiro, que é assessor técnico da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA. Rafael, seja bem-vindo ao Hora H do Agro, e eu começo perguntando se o Brasil vai se beneficiar dessa queda mundial de produção de carne bovina para 2024. Olá, Sami. Olá a todos que nos assistem. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui dessa conversa. Sim, as expectativas são positivas, principalmente com relação às exportações brasileiras para esse ano agora de 2024, né? Na figura que você mostrou, a gente viu ali Estados Unidos, União Europeia, Argentina, e Canadá também, né, com previsão de redução na produção de carne em 2024, e são países aí também que têm uma participação importante dentro do mercado mundial como exportadores, né? E lembrando, os Estados Unidos, eles são grandes exportadores, mas também são grandes importadores de carne bovina, e o Brasil é um dos seus fornecedores, né? Então, considerando essa menor disponibilidade em alguns players importantes, né? O Brasil, que vem num sentido aí de aumento da produção, né, previsto agora para 2024 também, em mais um ano de crescimento dos abates da produção de carne, deve seguir aí com as exportações em bom volume, né? O SDA, ele coloca aí uma projeção de 2,7% de crescimento nas exportações brasileiras de carne bovina esse ano em relação a 2023, num total aí próximo de 2,98 milhões de toneladas equivalente carcaça. Lembrando que a China deve ter uma ligeira redução nas importações, o Chile também, que teve um destaque importante nas compras aí de carne bovina brasileira, deve ter uma estabilidade nas importações. Os Estados Unidos, por outro lado, deve crescer o volume importado, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: apesar de alguns mercados demandarem menos carne bovina esse ano, e aí eu destaco a China, a expectativa é que o Brasil cresça em termos aí de representatividade, market share nesses mercados. Ou seja, a notícia é positiva, sim, e traz aí expectativas boas com relação aos embarques brasileiros. Você falou de participação do Brasil em relação a volume, mas uma questão que fica é o preço da arroba do boi ao pecuarista brasileiro. A gente pode apostar numa alta? Você está estimando algum número? Qual a sua análise? Bom, Sami, aqui cabem algumas considerações importantes, né? Primeiro, a gente traçou esse cenário positivo para a exportação, mas a exportação ela representa hoje em torno aí de 25% a 30% do total produzido. Então, um grande mercado, o destino da nossa produção é o mercado interno. E aí cabem algumas ressalvas com relação à competitividade, né? Menor competitividade da carne bovina em relação a outras proteínas, né? E a própria questão também da economia, que impacta diretamente no consumo doméstico. E o outro ponto importante é a questão da oferta. A gente teve uma retenção de matrizes forte ali em 2020, 2021, que gerou uma oferta maior de animais para abate já em 22, 23, e esse ano agora, 2024, pelo que a gente tem visto, não tem sido diferente, né? Inclusive, um dos fatores de pressão de baixa sobre o preço da arroba é justamente essa maior oferta de animais terminado, né? Então, pensando nessa importância do mercado doméstico, deve seguir com um consumo mais comedido, e também nessa pressão advinda da oferta de animais terminados, a gente não acredita aí num curto, médio prazo, numa recuperação no preço da arroba, né? Por outro lado, a partir aí do segundo semestre, e aí já pensando, né, no período de entre-safra, de menor disponibilidade de boiadas, a gente já começa a ter provavelmente ali na segunda metade desse ano um movimento de retomada, de recuperação nos preços, né? Agora, em termos mesmo de virada, pensando aí numa fase de alta, uma retomada dos movimentos mais fortes de alta no preço, a gente acredita que vai ser a partir de 2025, e aí já pensando também nesse abate que a gente teve forte de matrizes do ano passado e esse ano, pesando mais sobre a disponibilidade de boiadas terminadas aqui no mercado doméstico. A gente falou bastante no programa de hoje sobre a quebra de safra da soja. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: a gente tem várias associações, né, consultorias, prevendo quebras de tamanho diferente, algumas mais, algumas menos, mas a quebra de safra vai acontecer.
Isso não aumenta o custo para o nosso pecuarista? Você vê pesando o custo e, obviamente, às vezes diminuindo a margem? Sim, considerando esse cenário que a gente falou ainda de patamares de preços mais baixos aí para a arroba do boi gordo em 2024 e pensando nessa preocupação com relação ao custo de produção, e aí você colocou só um dos itens, né, que é a questão da alimentação concentrada, seja a soja, pensando no farelo, mas uma preocupação maior com relação ao milho, né, que vem aí com revisões mais fortes na produção, né, e uma redução aí que chega a quase 14% em relação à safra passada, né, quase 20 milhões de toneladas a menos. Então tem uma preocupação maior dentro dos grãos com o preço do milho, que já subiu em relação aí ao final do ano, né, e a depender agora também das questões climáticas em abril, maio, a gente também tem aí essa informação maior com relação à expectativa de volume esperado para a segunda safra, que é a safra principal, né, e não só a questão da alimentação, como você colocou, que deve aí impactar as margens da atividade, mas também a gente tem aí outros itens pesando mais no bolso do pecuarista, e aí a gente destaca aqui a questão da mão de obra, da energia elétrica também, que tem peso importante dentro do custo de produção da atividade. Rafael Ribeiro, assessor técnico da Comissão Nacional de Bovinicultura de Corte da CNA, muito obrigado aí pela sua participação no Hora H do Agro. A gente que agradece o convite, estamos à disposição. Um abraço. E os produtores rurais